Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal eFortes. Neste vídeo vamos falar sobre os pinos do microprocessador Z80. No último vídeo falamos sobre os registros, onde especificamos a funcionalidade de cada um dos registros de propósito especial, assim como de propósito geral. E agora vamos falar sobre o que cada pino faz no microprocessador Z80, ou seja, estamos a sair um pouco da estrutura interna para a estrutura externa do microprocessador e perceber o que cada pino físico faz no microprocessador Z80. Para assim começarmos a perceber como é que esses pinos interagem com o meio interno para realizar as diferentes funcionalidades, como vimos que, por exemplo, o microprocessador ele depende de outros elementos externos como a memória, os dispositivos de entrada e saída e muito mais para poderem desempenhar algumas atividades ou algumas funções. O microprocessador sozinho ele não faz praticamente nada, porque se ele não tiver uma memória ligada a ele, não vai poder, por exemplo, executar um determinado programa. Então, iniciando o vídeo, vamos ver que nestas imagens conseguimos ver a estrutura do microprocessador Z80 na imagem à direita e na imagem à esquerda, para enfatizar a imagem à direita, conseguimos ver o que cada um dos pinos do microprocessador, o que é cada um dos pinos do microprocessador e a que barramento eles se a que barramento eles pertencem. Neste caso, conseguimos ver que o barramento de endereços, que é formado por 16 bits, ele tem 16 linhas. Ou seja, cada uma das linhas do barramento de endereços corresponde a um determinado bit que vai de A0 até A15. E esses pinos ou esses bits estão localizados, por exemplo, o A0 está localizado no pino 30, então vamos até o pino 30 do Z80 e conseguimos ver que aqui está o A0. O A1 está em 31, o A1 está em 31 e assim sucessivamente. É claro que não estão em sequência de ordem crescente, existe uma pequena diferença, como podemos ver que o A11 está no pino 1, logo aqui no início da numeração dos pinos. E, para além disso, conseguimos ver também que as setas que indicam, as setas que estão sobre as linhas do barramento, indicam se é um barramento ou uma linha de saída, uma linha de entrada ou uma linha bidirecional. Para este caso do barramento de endereços, todas as linhas têm uma seta a apontar para fora do Z80. Quer dizer que são setas, ou melhor, que são linhas unidirecionais, só tem uma direção. Elas funcionam de dentro do microprocessador para fora. O barramento de dados está logo a seguir aqui representado pelos D0 até D7. Conseguimos ver que aqui estamos a tratar de um barramento de 8 bits. Então, conseguimos ver que o barramento de dados é um barramento de 8 bits, pois ele apresenta 8 linhas, onde o D0 está no pino 14, o D0 está no pino 14, como conseguimos ver aqui, o D1 está no pino 15, o D1 está no pino 15, como estamos a representar aqui nesta figura, e assim sucessivamente. Contudo, não estão em sequência crescente, como podem ver aqui nesta imagem. Para além desses dois barramentos, temos também o barramento de controlo, que é formado por 13 linhas. Essas 13 linhas que estão aqui representadas como M1, MREC, IORC, RD, WR e por em diante. Todas estas linhas fazem parte das linhas do barramento de controle e elas são 13, o que quer dizer que o barramento de controle apresenta 13 bits. Para além disso, temos mais 3 linhas que estão aqui embaixo, que são a linha da alimentação e do clock, ou seja, do relógio. Agora, as linhas do barramento de controle, conseguimos ver que elas têm uma barra aqui em cima. Isso significa que essas linhas são ativas
em nível lógico baixo, diferente das outras linhas que não têm uma barra aqui em cima. Então, temos as linhas para o controle do sistema, controle da CPU e controle dos barramentos. Vamos agora ver o que cada uma dessas linhas representa. As linhas de A15 até A0, como nós falamos, são pertencentes ao barramento de endereços. Elas são ativas em alto, apresentam um terceiro estado e são todas elas saídas. O terceiro estado é aquele estado que também é chamado de estado de alta impedância, que simula um corte na linha quando o estado é ativado. Então, por um barramento de endereços apresentar 16 bits, é possível endereçar 64 kilobytes de memória para além dos dispositivos de entrada e saída. O Bus Acknowledge, ou BUSAC, é a linha de reconhecimento de barramento. Esta é uma linha de saída ativa em baixo e é uma linha que indica o dispositivo que quer falar com a CPU que ele tem a permissão para utilizar o barramento. Então, esta linha, para além do Bus Acknowledge, temos o Bus Request. Geralmente, o Bus Request vem antes do Bus Acknowledge. Por quê? Porque estamos a solicitar o uso do barramento. É uma linha de entrada, ou seja, vem de fora para dentro da CPU, ativa em baixo, e ela é a solicitação do barramento que contém uma prioridade mais alta do que a linha de interrupção. Esta informação iremos perceber quando estivermos a falar das interrupções. E ela é reconhecida sempre no final de um ciclo de máquina. Iremos ver também o que é isso de ciclo de máquina. Então, a linha de Bus Request é uma linha de entrada, como nós dissemos, que vem da solicitação de um dispositivo fora da CPU para usar o barramento. Temos D7 a D0, que são as 8 linhas do barramento de dados. Estas são entradas e saídas da bidirecional ativas em alto e possuem o terceiro estado. Então, até agora, conseguimos ver que somente o barramento de endereços e o barramento de dados possuem o terceiro estado. Talvez conseguimos agora perceber que estas linhas são compartilhadas. Daí existe a necessidade de terem o terceiro estado, porque mais do que um elemento vai utilizar as linhas. Temos a linha de halt, ou estado alt, que é uma saída, que é também ativa em baixo, e indica que a CPU executou a instrução halt. Ou seja, existe uma instrução halt, e esta instrução está relacionada com esta linha. Ou melhor, esta linha está relacionada com esta instrução. E ela indica que a CPU está à espera de uma interrupção não mascarável ou mascarável, ou seja, está à espera da execução de uma instrução de modo geral. E quando isso acontece, a CPU fica a executar NOPs, que são No Operation, ou instrução de No Operation, para manter a atualização da memória. Temos também a linha de INT, que é uma linha de interrupção, é uma linha de entrada ativa em baixo, que indica a solicitação de uma interrupção vinda de um dispositivo de entrada ou saída. Ou seja, um dispositivo fora do microprocessador está a pedir a interrupção ou a geração de uma interrupção no microprocessador. Temos a linha IORC, que é solicitação de entrada ou saída, ou seja, Input Output Request. Ela é parecida com o Memory Request, só que agora é um dispositivo de entrada e saída que está a pedir a solicitação do uso, que indica que no barramento de endereços contém um endereço de entrada e saída válido para a operação de leitura ou escrita num dispositivo de entrada e saída. Ou seja, é como se fosse a identificação de que dispositivo está a pedir isso, ou seja, a entrada ou saída de dados para o tal dispositivo. M1, que é ciclo de máquina, é uma linha de saída ativa também embaixo, que indica que a unidade central de processamento está a executar o ciclo M1. Iremos ver mais a seguir o que são esses ciclos M1, M2, M3 e M4. Memory Request,
que é uma solicitação de memória, ou seja, é uma saída ativa embaixo, e tem também o terceiro estado, ou seja, é uma linha que está-se a solicitar, ahm, que indica que o barramento de endereço contém um endereço válido para leitura ou escrita na memória. Ou seja, a unidade central de processamento está a dizer à memória que temos aqui um endereço para fazer a leitura ou escrita na memória. Depois temos a linha NMI, que é a interrupção não mascarável, que tem semelhanças com a linha da interrupção. Ou seja, esta linha contém uma prioridade mais alta que a interrupção ou a linha de interrupção, e é sempre reconhecido no final de uma instrução. Ou seja, esta linha, quando ativa, é reconhecida logo imediatamente no final da execução de uma instrução. Assim conseguimos ver que todas as instruções ocorrem quando terminamos a instrução a ser executada no momento. Conseguimos ver que, independentemente do estado, ou seja, a CPU ela vai para o local de memória 0066. É aqui onde se encontra as linhas de código para o programa da interrupção não mascarável. Temos também a linha de leitura, ou RD, que é uma linha de leitura da memória. É uma saída ativa embaixo, também com terceiro estado. Ela indica que a CPU deseja ler dados na memória ou no dispositivo de entrada e saída. O reset, que serve basicamente para iniciar, ou seja, reiniciar, onde a CPU ou a unidade lógica ou unidade central de processamento ela é reiniciada e volta para a posição inicial. É claro que neste momento que é reiniciada ou vai-se para o endereço inicial do programa, ocorrem atualizações ou refrescamentos na memória, a partir da utilização dos registros I e registro R. Depois temos o refresh, ou seja, atualização, diferente de reinicialização. O refresh, lembrar das memórias dinâmicas, ela, juntamente com o memory request, indica que o menor, os 7 bits, os 7 bits menos significativos do barramento de endereços vão ser usados para a atualização das memórias dinâmicas. Ou seja, é neste momento que se faz o refresh das memórias dinâmicas a partir da utilização dos 7 bits do barramento menos significativos do barramento de endereços. Temos também o sinal wait, que é um sinal de entrada ativo embaixo. Este sinal é gerado quando um dispositivo de entrada ou saída ou um dispositivo mais lento que a unidade central de processamento pede que exista uma espera. Ou seja, ele ainda não está preparado nem para ler, nem para ser escrito nele, ou nem para ser lido a informação que ele tem para partilhar com a unidade central de processamento. Então, todos os dispositivos que geralmente estão fora do microprocessador, que são dispositivos de entrada e saída, eles ativam esse sinal quando não estão preparados nem para ser lidos, nem para serem escritos. Depois temos o sinal de write, ou escrita, é uma saída ativa embaixo, que também tem outro state, que indica que o barramento de dados da CPU contém dados válidos para ser armazenados na memória ou em um dispositivo de entrada e saída. Este sinal de escrita, geralmente, como o próprio nome diz, ele é um sinal que para habilitação da escrita em uma memória ou em um dispositivo de entrada e saída, que basicamente diz que a linha de barramento tem um dispositivo, ou seja, o barramento de dados apresenta o conteúdo que é para ser escrito na memória ou em um dispositivo de entrada e saída. E por fim, temos o sinal de relógio. O sinal de relógio, que é o sinal do clock para fornecer os impulsos que geram as diferentes janelas de tempo para o funcionamento do Z80. Faltou-nos só indicar os sinais de alimentação, que são de 5 volts. Temos dois pinos, o pino de 5 volts e 0 volts, que estão localizados
no pino 11 e 29, como podemos ver aqui nesta figura. Eles fornecem alimentação do Z80, que conseguimos ver aqui que são de 5 volts, corrente contínua. Então, temos aqui a estrutura física do Z80 com os seus sinais e o que cada sinal faz. Já conseguimos perceber agora o que tem dentro do microprocessador Z80, o que tem fora do microprocessador Z80. Nos próximos vídeos vamos começar a perceber como é que o microprocessador Z80 funciona, como é que ele faz a leitura na memória, como é que ele faz a escrita na memória e por aí em diante. Então, se estás a gostar deste conteúdo, não te esqueças de inscrever no canal, deixar o teu like nos vídeos e também compartilhar para podermos chegar a mais pessoas que estão interessadas neste vídeo. Muito obrigado pela vossa atenção e até o próximo vídeo.